Olá, meus queridos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? O fechamento da Porta da Graça. E no primeiro vídeo, nós paramos falando de Ló, né? Não sei se você assistiu o vídeo primeiro. Se você não assistiu, assista o primeiro vídeo para você entender este último que nós estamos fazendo agora, sobre o fechamento da Porta da Graça. Quero também, antes de dar continuidade, convidar você para compartilhar o vídeo, né? Para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Para você apertar o sininho, para você receber as notificações dos próximos vídeos, para você não perder a sequência, né? Não perder os vídeos que está sendo postado, tá certo? Compartilhe com a sua família, com seus irmãos, a igreja, para que nós possamos levar a mensagem às pessoas que não conhecem ainda. Deus ainda está dando tempo, a porta da graça ainda não fechou. Então vamos fazer nossa parte? Eu convido você para me ajudar, fazer parte desse plano de Deus de espalhar mensagem, tá certo? Queridos, nós paramos no último texto falando do livro de Amós, né? Onde muitos procurariam a palavra de Deus e não achariam. E aí nós falamos em seguida do texto de Daniel, capítulo 12, verso 1, que eu vou ler aqui. Eu estava dando um exemplo lá de Sodoma e Gomorra, onde Ló, né, estava dentro da sua casa e a cidade em volta, todos procurando divertimento, e quando eles viram os homens, que eram os anjos ali, né, entrando na casa dele, eles queriam fazer atrocidades, fazer barbaridades com aqueles homens. Então aquele povo que estava ali em volta não estavam mais sendo usado pelo Espírito Santo. Tanto que o próprio Deus vem, né, manda os anjos para destruir a cidade. Por quê? Porque eles não tinham mais jeito. Então aqui as pessoas que estarão deste lado que nós estamos comentando, que vai haver dois lados, né? Um desses lados vai estar totalmente com o inimigo e agindo da mesma forma do que o povo de Sodoma e Gomorra estava agindo. Queriam agir com Ló. Eles queriam, né? Aí eles falaram até de fazer pior com o próprio Ló. Os anjos do Senhor pegou eles, puxou ele para dentro e trancou as portas. E claro que os anjos protegeram eles, né? Ali com a cegueira na população ali, né? E eles não acharam a porta. Eu quero ler o capítulo 12 de Daniel, 12 verso 1, onde fala aqui que haverá tempos angustiosos, como nunca houve. Acompanhe na sua Bíblia lá, pega a sua Bíblia lá e vai lá. Em Daniel 12 verso 1 fala assim, ó: Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que é Jesus, o defensor dos filhos de teu povo. E haverá tempo de angústia que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Aquele tempo é o quê? Quando acontecer isso, quando Jesus estiver voltando, que acabar a misericórdia, acabar o tempo da graça, que as pessoas não vão mais, né, ser usadas pelo Espírito Santo. Quem está do outro lado não vai usar mais. Agora, quem continua do lado de Deus, esses nunca vão perder o Espírito Santo com eles, certo? Aí ele continua, desde que houve nação naquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Certo? Então vai haver uma perseguição, o povo vai estar irado contra o povo de Deus, porque vai estar caindo pragas, pestes sobre eles. Nós vamos falar aqui neste vídeo sobre as 7 pragas, que quando o fechamento a porta da graça se fechar, cai as pragas, e com mais intensidade. Só que assim, nós já estamos recebendo essas pragas, só que elas estão assim, só um prenúncio, só um aviso de que está acabando o tempo. Só que quando isso estiver acontecendo, Deus envia Miguel. Quem quer? Jesus, para salvar o seu povo. Porque o povo vai estar sofrendo, mesmo tendo o Espírito Santo. O povo que não está mais com o Espírito Santo, que é o povo que vai estar do outro lado, vai estar querendo destruir o povo de Deus, porque eles vão acusar esse povo de que o que eles estão recebendo por praga seria culpa do povo de Deus. Mas não é. Satanás vai pôr na cabeça deles que é isso, para que eles tentem destruir o povo de Deus, mas não vão conseguir mais. Certo? Deus irá ao nosso socorro. Eu quero ler também Apocalipse 15, verso 1. Daí fala assim, ó: Os justos serão perseguidos, mas Deus enviará os anjos para protegê-los. São derramadas as 7 últimas pragas. Eu quero que você acompanhe comigo, né? Lá no livro de Apocalipse, então, 15, verso 1, que fala assim, ó: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo as 7 últimos flagelos. Com estes se consumou a cólera de Deus. Os 7 últimos flagelos. O tempo acabou.
nesses flagelos já vai estar, quando acontecer esses flagelos já vai estar decidido. Esses flagelos não são lançados em meio aos servos de Deus, não. O povo de Deus vai estar separado já. Já vai haver dois lados, o lado perdido e o lado salvo. Só que ainda vamos estar na terra. Logo em seguida Jesus virá para nos socorrer e nos levar para o céu, certo? Mas enquanto isso nós estaremos aqui. As pragas cairão, mas o povo que está do lado de Deus não serão atingidos. Olha que interessante, olha como é bom estar do lado de Deus. Queridos, quem não estiver do lado de Deus vai sofrer tanto, que o que nós vamos ser perseguidos não vai ser nem a metade. Porque vão estar sendo usados pelo inimigo com as pragas, as cóleras de Deus, a ira de Deus. A ira de Deus nada mais é a retirada do Espírito Santo e o diabo vai fazer o que quiser com eles. Imagina, o diabo não quer nada de bom com o ser humano. Ele quer judiar, massacrar, ele quer exterminar, ele quer matar. E ele vai usar esse povo que está do lado dele para tentar matar o povo que está do lado de Deus. Enquanto isso, esse povo que está do lado dele vai estar sofrendo muito, muito. Não querer estar desse lado. Corra para os braços do Pai enquanto é tempo, enquanto a porta da graça ainda não se fechou. Se você tem uma Bíblia, na tua Bíblia está tudo o que eu estou te falando, que nós estamos estudando. Então não deixa esse tempo passar e acabar. Não deixa, tá? Acabando. Nós vamos estudar aqui sobre essas últimas pragas, então, aqui no capítulo 15, verso 1, João fala que vê, né, os anjos aqui, né, com os últimos flagelos. Os últimos flagelos é a mesma coisa que as 7 últimas pragas, certo? Tanto no capítulo 16, se você acompanhar aí, você vai ver que está ali as 7 pragas que nós vamos ver agora. As 7 últimas pragas. Primeira praga, Apocalipse 16, do 1 ao 2. Acompanha lá. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, de ídolos, né? Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Você imagina? Então, queridos, aos homens adoradores da besta, né? Adorador da besta é o que não adora a Deus. Quem não adora a Deus servindo os seus mandamentos, seguindo os seus caminhos corretamente, é adorador da besta. Por mais que a pessoa fale, não, eu sigo uma religião que não tem nada a ver com isso. Se não serve a Deus do jeito que está na Bíblia, faz parte daquele lado. Não importa. Satanás tem um monte de igreja, um monte de nome, para disfarçar, para as pessoas achar que não está nenhuma errada e está na outra certa. Não, queridos. Só tem uma igreja correta que ela está na Bíblia. E em Apocalipse fala, a igreja de Deus são os que guardam os mandamentos de Deus como está na Bíblia. Está no livro de Apocalipse, tá? Você pode ter certeza que esta é a igreja de Deus. Então aqui fala que aos adoradores da besta e da sua imagem, né, sobrevirão úlceras malignas e perniciosas, são terríveis. Vocês lembram da história de Jó? Jó, ele foi coberto da planta dos pés até a cabeça de úlceras malignas, que o texto fala, queridos, que de tão terrível que era, que Jó se coçava com cacos de vidro. Você imagina? Sangrando, aquele negócio sangrando, se cortando ali, mas a dor, a coceira, aquela coisa ruim. Olha, eu nem imagino, porque eu não tive isso. Mas a gente faz uma ideia de como era terrível. Como era terrível. A angústia que Ló passou. Agora você imagina Satanás ainda cutucando a pessoa ali, vamos matar eles, né? O povo de Deus. Que terrível. Porque a pessoa vai estar nessa aflição, vai querer morrer, mas a morte vai fugir deles. A Bíblia fala isso. A pessoa não vai conseguir tirar a própria vida mais, agora só quem vai tirar a vida deles vai ser Jesus quando ele retornar. No retorno de Deus, os ímpios irão morrer. Enquanto isso, vão tentar tirar suas próprias vidas de angústia, muitos, e não vão conseguir. A segunda praga, Apocalipse 16, verso 3, diz assim, ó, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todos os viventes que haviam no mar. Queridos, as pragas, vamos deixar bem claro que não vai ser universal, a mesma praga universal. As pragas é localizada. Quando fala nos rios, se tornou como sangue, não é sangue literal. O sangue que está falando aqui é aquele mau cheiro, aquela podridão. Eu vou dar um exemplo, o Rio Tietê de São Paulo. O Rio Tietê de São Paulo, ele é uma água barrenta, podre, fedorenta, que nem os peixes não sobrevivem ali. É uma coisa nojenta. Aquilo ali tem cheiro de sangue podre. Este é o mal que está sendo causado, já está sendo derramado em alguns lugares essas pragas.
E a população já sofre com isso em alguns lugares. Quando fala que vamos ter que alguma parte assim vai virar, as águas vai virar em sangue, que nós vamos ver aqui, que vão ter que beber sangue, é beber água suja, água podre. As águas que estão sendo contaminadas dos rios, das nascentes, o ser humano está fazendo isso. O ser humano está fazendo acontecer as pragas. É nós mesmos que fazemos elas acontecer com a nossa pecaminosidade, com a nossa perversidade. Mas aquele que se arrepender e viver com Cristo ainda vai fazer o correto. Não vai passar por essa necessidade. Assim como Deus proveu o maná no deserto, Ele vai cuidar do seu povo. Ele vai sustentar com água e pão, assim como foi no deserto. A terceira praga, nós comentamos agora, Apocalipse 16, verso 4 ao 7, né, que fala ali, ó. Derramou o terceiro sua taça nos rios e as fontes das águas se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que dizia, certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo, são os teus juízos. Então aqui os rios se tornam em sangue, as águas para se tomar. Não é sangue verdadeiro. As águas vão estar tão sujas, tão nojenta, tão podre. A água que nós temos na torneira não é uma água limpa mais, é uma água suja, nojenta. Por mais que eles tentam fazer essa limpeza para chegar até nós, não é mais uma água pura, como era assim que Deus criou o mundo. Então, cada dia que se passa, a própria população vai se transformando a natureza de Deus em algo podre, sujo. É isso que está acontecendo. Nós bebemos água da torneira, essa água ela não é limpa, já é uma água suja. Mas claro que vai ter mais eventos muito pior do que isso ainda até o final, né? As coisas vão piorar muito mais, mas vai ser com uma rapidez muito grande que está acontecendo, queridos, para cumprir as profecias. A quarta praga, Apocalipse 16, do 8 ao 9, fala: o grande anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, quem tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para que lhe dessem glória. Não se arrependeram. Né? Acontece as pragas e mesmo assim o povo que está do outro lado já não tem mais o Espírito Santo. Você está entendendo que não se arrepende mais? Por mais que estão passando por dificuldade, às vezes de falar, não, eu vou parar, né, para Deus me perdoar e não acontecer mais isso. Eles não se arrependem e continuam blasfemando contra o nome de Deus, xingando Deus, acusando Deus. Eu vou dar outro exemplo aqui. Como que vai ser as pragas aqui? Não é universal. Um exemplo. Aonde é frio, as pessoas vão sofrer com frio. Aonde é calor, vão sofrer com calor. Aonde os rios estão sendo estragados a água, tudo podre, vão sofrer com a falta de água. É assim, aquela água podre, como se fosse sangue. Se nós moramos num lugar super quente, do que nós vamos sofrer mesmo? Com o calor do sol. E muita gente morre com o calor do sol, se queima com o calor do sol, só que vai ser com muito mais intensidade, uma intensidade literalmente que vai queimar a pele das pessoas. Porque cumpre as profecias. Entendeu? O quinto flagelo, Apocalipse 16, do verso 10 ao 11. 10 ao 11 diz assim, ó. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam, continua blasfemando a Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Olha que lá no quinto flagelo ainda vai ter úlceras malignas que eles vão se morder a língua de dor. Né? No primeiro flagelo lá já tinha, né? E vai continuar algumas pragas, né? Até no quinto flagelo aqui ainda vão ter úlceras malignas que vão se morder a língua de dor. E mesmo assim, não se arrependeram, continuaram blasfemando contra o Senhor. E nisso a porta da graça já era, né? Já foi. Você entendeu? Para quem não estiver do lado de Deus, vão estar passando por esse flagelo, já não tem mais chance. Mas mesmo assim eles não vão se arrepender porque já não tem mais arrependimento, né? Mas a pessoa num grande sofrimento, ela deveria se arrepender, né? Mesmo que não tenha mais chance. Deveria, mas não mais. Porque sem o Espírito Santo não há mais arrependimento.
E o sexto flagelo, Apocalipse 16, verso 12 em diante. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Porque estes são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja contra o dia do Deus Todo-Poderoso. Você vê que aqui sai 3 espíritos imundos, operadores de sinais. Você vê que o inimigo tem poder. Então aqui há 3 reinos, ou há 3 reis, 3 pessoas no comando, ou 3 estados, que é considerado reino ou reis, ou estado aqui, país no caso, que vão ter poderes, e vão estar no domínio. E vão o quê? Ajuntar o restante do povo do mundo, que não estão do lado de Deus, para guerrear contra o povo de Deus e contra Deus. Isso acontecerá, já está acontecendo, já está sendo reunido este povo. Está acontecendo muita coisa por baixo dos panos, que quando explodir vai ser de repente e acontece o fim do mundo. Se prepara-te, porque não vai haver tempo. A Bíblia diz que todos serão pegos de surpresa. Mas quem estiver do lado de Deus não vai se apavorar, porque quando isso acontecer já sabe que ele está garantido para o reino do céu. Agora quem não tiver vai ter uma grande surpresa. Não há mais tempo. Estará perdido. Queridos, a 7ª praga, Apocalipse 16, do 21, verso 21. Verso 21 diz assim, Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Continuaram blasfemando, xingando, acusando Deus. Mas por quê? Aqui, queridos, vai cair chuvas de pedra com peso de 1 talento. Você sabe quanto pesa 1 talento? Se for na Bíblia aqui, a medida de 1 talento, que fala aqui nas medidas anteriores, era tratado desse nome, pedras com tamanhos, pesos de 34, 35 quilos. Hoje em dia já cai chuva de pedra do tamanho de uma laranja. Em muitos lugares já caiu. Bola de gude, bola de beisebol, bola de tamanho de laranja, já cai. Mas vai cair pedra de 35 quilos. Quer dizer que é no mundo inteiro? Não precisa ser no mundo inteiro, vai ser em algumas regiões. E os homens vão continuar xingando Deus. Mas essa chuva já será a última praga, o último momento antes do retorno de Jesus. Mas quando isso tudo acontecer que nós falamos aqui, a porta da graça já vai ter se fechado. Então cuidado, para você não ser pego de surpresa antes que a porta da graça se feche. Queridos, um divisor que vai garantir o fechamento da porta da graça e a perca daquele que não está obedecendo a Deus, seguindo os seus mandamentos, vocês podem até achar que não, quem não serve a Deus e guarda os mandamentos ainda, o decreto dominical. Quem guarda o domingo vai obedecer a guarda do domingo. Quem guarda o sábado de Deus, que está na lei de Deus, vai guardar o sábado. Esse é o grande divisor. Este é o ponto onde vai separar, onde vai ver 2 lados. O dia de Deus e o dia do inimigo. O dia do sol. Domingo é o dia do sol, queridos. Abra os seus olhos. O dia de Deus é o que está no mandamento, lá em Êxodo 20. Sábado do Senhor nosso Deus. Lembra-te, ele fala do dia de sábado para te santificar. Lembra-te. Por que ele falou lembra-te? Porque nós íamos esquecer. E quando sair o decreto dominical, as pessoas vão ter que tomar uma posição de que lado vai estar. Aqueles que não viveram os mandamentos de Deus até agora não vão conseguir ficar do lado de Deus, porque eles não tiveram um hábito, não conseguiram se firmar nesse caminho. Vai ser difícil eles aceitar o sábado no último segundo. Mas claro que muitos poderão aceitar. Que você possa aceitar antes que feche a porta da graça, antes que essas pragas comecem a cair. Este é o meu conselho para você hoje. Nós vamos finalizar aqui esse vídeo do fechamento da porta da graça. Eu quero ler um texto aqui para nós finalizarmos, que diz assim: a porta da graça foi aberta quando Deus decidiu que salvaria o ser humano caso o homem pecasse. Isso foi decidido antes da fundação do mundo. Nós lemos lá, lembra quando Adão e Eva pecou?
Deus ele fala ali que ele ia providenciar o seu filho, né, o descendente, que esmagaria a cabeça da serpente, né, colocaria inimizade entre o povo, né, de Deus contra Satanás. E ele ia ferir o calcanhar de Deus, né, que somos nós, os servos de Deus. Então, ali para frente, Deus agora montou o esquema, claro que foi desde a fundação do mundo, mas ali ele deixa claro o plano para nós que aconteceria, certo? Quando Adão e Eva pecaram, então Deus tornou esta graça salvadora conhecida por meio da promessa de um Redentor que pagaria pelos pecados de toda a humanidade. Lá em Gênesis 3,15. Desde então, a salvação oferecida a todos os homens foi oferecida a todos os homens. Hoje adiante de você está a porta aberta. A porta da graça ainda está aberta. Deus te chama para você permanecer na graça. Na graça é aquele que obedece os mandamentos de Deus. E a porta da graça de Cristo é o caminho que pode levar para a vida eterna. A porta da graça se fecha, queridos, muito em breve, e aí não haverá mais chance de salvação. Hoje você tem a escolha: vida ou morte. Qual será a sua decisão? O que você vai aceitar? Lembre-se, amanhã pode ser muito tarde. Hoje à noite, hoje daqui a pouco pode ser muito tarde. A porta da graça se fecha para muitas pessoas hoje. Está se fechando agora. Muita gente está dormindo, está morrendo agora. E a porta da graça está se fechando. E muitas pessoas sem o arrependimento, sem o perdão. E elas não vão ser salvas. Não deixa você também que a porta da graça se feche para você hoje ou amanhã, ou daqui um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 10 anos, ou antes de Jesus voltar, quando sair o decreto dominical, estará escolhido de que lado vão estar. Queridos, que você hoje possa querer estar sendo usado por Deus para receber de Deus aí o chamado para receber a herança que Deus prometeu. Que Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entrai no céu, para nunca mais morrer, onde Deus prometeu enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver pranto, dor, sofrimento, nada. Que Deus te abençoe e te guarda. E eu quero pedir para você, com muito amor e carinho, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, para que você possa estar recebendo mais mensagem de Deus e que você possa abrir os seus olhos, abrir o seu coração para o Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo bate à sua porta. Mas se você não abrir, ele não vai entrar. E se ele não entrar, não tem salvação. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém?